Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Esse é o seu Sir Rob Linux Notícias da última semana. Vamos lá porque tem muita coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. O Wine 9.1, depois da grande versão estável 9.0, agora vem a primeira versão a nível de desenvolvimento. Os destaques são melhoria a dispositivos de entrada, muitos teclados não muito comuns estão funcionando agora. Teve correção em Pawda 1, Lego Racer, Lost Planet, versão demo que usa DX10. Visio 2013, etc. Alexandros Frantzes, do grupo Colabora, divulgou que o driver de Wayland do Wine foi mesclado por causa de muitos pedidos e já está disponível. Porém, em fase experimental, mas já pode ser ativado manualmente. Ele também mostrou que já se tem hoje gerenciamento básico de janelas, renderização de software, suporte a mouse, suporte a teclados, Vulkan, principalmente D3D pelo Damavand ou DXVK, suporte básico para High DPI. O que precisa ser melhorado? Modo de exibição pode ser mudado e escalonado manualmente, suporte ao OpenGL, posicionamento dos pop-ups, menus, etc. precisam ser melhorados. Nem tudo está funcionando no gerenciamento de janelas, por exemplo, minimizar área de transferência e arrastar e soltar e etc. O que pode vir por aí? Detecção automática de DPI. Mais trabalhos no protocolo de gerenciamento de cores, Wayland, e HDR consecutivamente. Processamento cruzado também. Está evoluindo. O editor de vídeo Shotcut ganhou nova versão 24.01.28 e traz uma função curiosa, suporte a driver de áudio por SDL. Esse SDL está sendo usado para muitas coisas curiosas, não só os games. Entre outras coisas, o player ganhou loop e loop range. A timeline ganhou agrupar e desagrupar com o Ctrl G. Aparentemente só vai servir para comandos básicos para todos e também arrastar. Aplicar característica virá no futuro. Os filtros também entraram no refazer e desfazer. Deslocamento para frente e para trás também. E etc. Olha que coisa boa, desenvolvedores da AMD estão trabalhando no AMF para que ele funcione com o driver Vulkan RADV. A AMF é a resposta da AMD ao NVENC da NVIDIA, mas só que tem um suporte mais completo no Windows. No Linux ele até tem suporte, funciona com a ajuda do FFmpeg, mas só quando você instala todo o conjunto do driver AMD proprietário e FFmpeg pré-compilado com o suporte, ou FFmpeg do Arch Linux e derivados que já vem. A gente testou no canal o OBS Studio modificado com suporte AMF no Ubuntu e no Manjaro. Todos que acompanharam na época perceberam que é muito bom mesmo, apesar de seu concorrente open source, o VAAPI, ter melhorado bastante. Agora vamos voltar a trilhar o caminho de volta para testar o AMF, FFmpeg com suporte, OBS compilado com suporte e saber se vai transmitir, já que as últimas versões do OBS que tinham suporte a AMF não estavam transmitindo, só gravando localmente. Por falar em OBS, o VAPI ganhou o suporte a AV1 na última semana em sua versão que está no desenvolvimento.
Já que falamos de AMF, Driver Vulkan, gráficos agora. Mesa 3D 24.0 está disponível. Essa notícia veio de última hora, mas já está aqui. Eles conseguiram colocar mais desempenho e lapidar ainda mais o drive NVK Vulkan para placas NVIDIA, um drive open source que promete. Desempenho também ganhou o suporte a Ray Tracing no drive RADV Vulkan para AMD, velho conhecido e praticamente o padrão do Linux nestas placas. Correções gráficas nos drives Vulkan da Intel também, sim, tem mais de um, o ANV e o seu filho RASVK. Rust CL está evoluindo aos poucos, ainda não é possível recomendá-lo para trabalhos, mas já faz bastante coisa com seu suporte a OpenCL. O drive de áudio SDL Wayland falhava se usasse a placa discreta, por exemplo, em notebooks, com o comando SDL_VideoDriver igual Wayland e DriPrime 1. Está resolvido. E o ACO com o drive RADV também estava falhando com o DriPrime. Resolvido. Mesa 3D também é uma de nossas bases estruturais do Linux, pelo menos em termos gráficos. Nearcache foi mesclado no Mesa 3D em desenvolvimento, não este último que acabamos de falar. E ele promete compilações mais rápidas, principalmente no uso de backends tipo o DXVK e o seu Async, D3D10 e 11 para Vulkan, e outros backends que possuem algo similar ao GPL, Graphics Pipeline Library. Para ativar, precisa do RADV Perftest igual Nearcache. Está disponível em Mesadev por aí. Vamos testar. A versão do Vulkan do Drive NVK pulou de 1.0 para 1.3 no Mesa 3D em desenvolvimento. Isso vai ajudar jogos do Windows pelo Proton rodando no Linux que exigem uma versão mais atual do D3D11 ou até D3D12. Um dos títulos que me lembro que não abre se o Vulkan for 1.0 é o Little Nightmares. Mas muitos outros devem ter o mesmo comportamento por causa das exigências da API. Jogos OpenGL e Vulkan puro não tem esse problema. AMD VLK, driver Vulkan para placas AMD, sua versão 2024.Q1.1 está no ar, primeira versão do ano. Infelizmente seu uso diminuiu, já que muitas placas não recebem o suporte que ele dá para placas mais recentes, né? Bom, dessa vez eles melhoraram o tempo de compilação do Ray Tracing, muitas correções ligadas a jogos como o Saints Row, que travava quando carregava configurações, Metal Gear Solid 5 e Elex 2 com gráficos corrompidos, está resolvido. Problemas com timeout, na qual a GPU secundária é solicitada para esperar num semáforo de linha de tempo não sinalizado. Nossa, que coisa mais técnica. Mas vocês entenderam. Alguns apps falhavam no kernel 6.6 RC1. Provavelmente em qualquer versão do 6.6, né? Agora vamos falar deles. Alô, Rod Linux. Red Hat Chili Peppers. Rod Linux, Robin. Alô. Teve uma nova atualização do programa da Steam para Linux, versão beta, que vai passar a usar o VAAPI para o Remote Play. Aquela versão que ajuda as pessoas a jogarem juntas, transmitir sua tela para outros acompanharem, jogarem juntos, essas coisas que vocês não podem fazer por não estarem no mesmo endereço, né? Via internet. Deve dar um gás a mais em hardwares que usam o VAAPI, como AMD, Intel e até NVIDIA de forma alternativa. Algumas correções no geral. Steam Overlay no Windows, chat, inputs,
e SteamVR. Rolo ISO, como conhecíamos, uma distro baseada no SteamOS, só que para PC, como outras distros, não existe mais. Porém, agora veio uma nova versão imutável, mais próxima do que é o Fedora Silverblue ou Knight e outras que estão surgindo. Já é possível migrar da última versão, já falecida, para a versão imutável atual. Veja nos lançamentos do GitHub se você usa e quer fazer a migração, ou está interessado em usar daqui para frente. Uma instalação limpa deve se sair melhor. Nova versão do Proton GE Custom 8-28. Acho que eu vou demorar para aceitar seu novo nome GE Proton. Bom, vem com várias correções boas. Tem como jogar o Black Desert Online, mesmo a versão que não é da Steam. É possível chamar o Winetrix GUI com o comando util.protontrix, entre parênteses, GUI, né? Deve ser esse o comando. O Winetrix vai verificar a internet antes de baixar alguma coisa. E agora, o ULWGL, ProtonFix, pode ser usado, está disponível. É Unified Linux Wine Game Launcher. Você pode testar com todos os seus jogos não Steam. E ele lançou a versão -29/30 com correções de última hora. É AC, Easy Anti-Cheat, né? Em alguns casos. Team Fortress 2, jogo online feito pela Valve e tem uma audiência cativa. Tem versão para Linux, claro, e ganhou uma atualização para os Pinguins. Suporte experimental para rodar com a API Vulkan. Binário de 64 bits também chegou. Vai usar o DXVK para converter D3D9 para Vulkan. Você precisa ir na aba Beta, ativar o código x64_linux_test, tudo minúsculo, né? E esperar baixar para testar esta versão. Clique no botão inscrever-se, dê like nesse vídeo, joinha para cima, compartilhe para que outros possam também vir para cá para se informar. E semana que vem tem mais Serob Linux Notícias. Já fica aí esperando porque já está chegando, tá bom? Então valeu, grande abraço, até mais.